Bom, então, gente, voltando aqui para essa finalzinho, né, da parte sobre inferência filogenética, eu vou falar só, enfim, basicamente só para mostrar para vocês que isso existe, né, porque não tem lá muitos detalhes, mas só para vocês entenderem que também a gente pode inferir filogenias baseados em uma grande quantidade de sequências, né, ou algo muito próximo de um genoma inteiro, ou às vezes de um genoma inteiro, né, de um conjunto de espécies, né, que é o que a gente chama hoje de phylogenomics, né, uma árvore inferida a partir desse tipo de dado. E para inferir isso, a gente precisa de, na verdade, um mecanismo, né, de sequenciamento bastante potente, que é o que hoje em dia é chamado de Next Gen, ou Next Generation Sequencing. Né? São métodos de sequenciamento de próxima geração. Né? Então, o que na verdade a gente tem nesse caso aqui? Tem várias plataformas, né? Uma delas é justamente a Illumine, né? Talvez seja a mais famosa, né? Uma das primeiras. E o que eles fazem eles permitem que você sequencie uma grande quantidade de DNA, mas também de RNA, tá? Até por isso que hoje em dia é usado também nessa área de environmental DNA, né? Ou environmental RNA, de forma muito mais rápida e também barata, né? Muito mais barata do que o método Sanger, que é normalmente o que se usava basicamente com esses métodos que a gente viu até agora, né? Então eles geram uma quantidade gigantesca de dados, né? Chamados também de High Full Output e Methods, né? Esse tipo de Next Gen, meio que quase que um sinônimo, né? Então a ideia aqui é que você faça um sequenciamento de vários genes ao mesmo tempo. Então por isso que você consegue esse escalonamento para pegar algo, né, próximo de um genoma ou, né, um genoma inteiro. Então a ideia é que você consiga aumentar, na verdade, a quantidade de sequências, né, de caracteres que você usa para reconstrução filogenética e também filogeográfica, né, quando você estiver falando sobre em escala intra-específica. Né? E aí o que acontece? Nesse caso, você tem uma quantidade grande de dados, só que como isso também não dá para fazer para muitas espécies, o que se faz você tem uma árvore relativamente robusta, né? Muito maior suporte de nós do que esses métodos anteriores, só que isso também te limita na quantidade de espécies que você precisa ou que você pode, na verdade, ter acesso, né? Porque também tem a questão do custo, né? Então, hoje em dia a gente tem 4 plataformas comerciais, como eu disse, a Illumina é de longe a mais usada e a mais utilizada, então talvez a mais famosa, né? Então a ideia é completamente diferente do método Sanger, que é o que era seguido, né, até bem recentemente. Então por isso que isso também é chamado de Next Gen por esse sentido, porque isso muda totalmente a lógica de sequenciamento de DNA, então por isso que ele consegue, ao invés de pegar só uma fitazinha de DNA e botar aqueles na hora de fazer o PCR, né, você basicamente gruda uma ponta, né, na sua fita de DNA que tem no fim lá uma luz, né, que vai uma molécula que quando você passa um laser ele emite uma luz que é de diferentes cores, e por isso que você consegue ter aquele cromatograma. Aqui não, você faz isso numa base, né, para uma quantidade gigantesca de DNA, tudo ao mesmo tempo. Então por isso que você consegue fazer múltiplos sequenciamentos, que em parte é parecido porque também vai utilizar o cromatograma, mas é uma escala com certeza muito maior, né? E aí o que eu estou chamando dessas pipelines, né, for dummies aqui é bem no sentido coloquial mesmo, né? Aqui a ideia dessas pipelines é que você tenha eventualmente uma árvore, uma topologia, né, um complemento de ramo, de uma maneira quase automatizada, né? Então eles pegaram aquilo que o Philomatic lá tentou fazer
lá no comecinho da década de 2000 ali, né, que é basicamente você ter uma lista de espécies e você entrar com isso num programa e ele te cuspir uma filogenia. Aqui a ideia é parecida com isso, né, pelo menos não parecida, mas vai nesse mesmo sentido. Claro, só que a ideia é que você tenha um pouco, ou combina, na verdade, vários conjuntos de dados. Então aqui, por exemplo, essa ideia do pastiz, né, que é o algoritmo, né, o método que foi usado para inferir a árvore de 2012 de aves, né, do mundo inteiro, do JETS, aquele artigo famoso na Nature. Então o que acontece? Você eventualmente pode ter, né, uma árvore, né, uma consenso, ou enfim, outro tipo de topologia, e pode ter conjuntos de dados, né, de moleculares ou mesmo enfim, uma combinação dos dois pode ser também. Só que você eventualmente tem um conjunto novo de espécies que não tinha sido amostrado, né, na árvore, que foi inferida, né, a partir desse tipo de dado, né, ou genético ou morfológico, uma combinação dos dois. E aí você quer fazer uma imputação filogenética, né? Ou seja, você quer, de alguma maneira, você não tem lá muita informação sobre essas espécies, só não muito além do nome delas, né? Então a única coisa que você sabe eles se posicionam mais ou menos numa região da árvore, né, da sua filogenia, mas você não sabe aonde exatamente ela está, né? Porque justamente você não tem esses dados. Então você pode montar um novo arquivo, né, em que você inclui essa espécie, mas não tem mais dados moleculares, mas você indica aonde naquela topologia, né, que você vai usar como um constraint, você acha que a espécie está. É o seu best guess, né? E aí o que o método faz é simplesmente usar um Mr. Bayes, né, para fazer uma aleatorização, e aí ele vai atribuir comprimentos de ramos baseado no modelo de birth-death, né, de nascimento e morte, e aí vai te fornecer um conjunto posterior, né, de filogenias. Então a ideia é que você refaça a análise, né, com uma amostra dessas árvores posteriores. Então isso, como eu disse, né, essa ferramenta ela foi feita, né, criada a partir de um grant do JETS, do Walter Jets, que foi o que criou, né, o VertLife. E hoje em dia a gente tem, né, um site que tem filogenias para os 4 grandes grupos de tetrápodes e também para peixes agora, né, tubarões, enfim, peixes, né, bem entre aspas. Então para aves foi o primeiro, mas agora a gente tem, né, esquamata, a gente também tem anfíbios, que saiu em 2018, e tem, como eu disse, tubarões, né, e também mamíferos, que saiu o ano passado, 2020. E, enfim, tem uma árvore grande também que foi inferida por um método parecido com esse para osteichthyes, né, peixes ossos. E aí, enfim, tem uma série de propostas em termos de método para fazer isso, porque isso é um problema, né, para você fazer estudos em macro escala, tanto macroecológica quanto macroevolutiva. Então, assim, tem várias propostas, eu estou trazendo simplesmente as mais recentes, ou as que são mais utilizadas, né? Então, esse aqui da Roque, né, tem uma ideia de você fazer uma coisa parecida com uma plataforma única, né? A gente tem outras propostas também, a gente vai ver daqui a pouquinho, que te permite, de um só lugar, organizar todos esses dados, fazer um alinhamento, né? Porque para quem é de fora, para quem não é um sistemata, né, que lida com isso todo dia, é difícil você ficar trocando de programa, ou tentando entender como é que o outro programa funciona e default, enfim. Então a ideia aqui é você facilitar no sentido de criar um único ambiente, né, que você só trabalha ali dentro desse. E aí a ideia é que você entre com um conjunto de DNA, né, e saia com uma filogenia pronta. Uma coisa nessa mesma linha, a gente tem o File Generator, que agora tem a versão 2.0, né, que é basicamente a mesma proposta, né.
você entrar com uma lista de espécies, né? Ou de genes, ou já, se você já tiver uma sequência de DNA, e aí a partir do mesmo programa, que é o File Generator, você faz uma busca no GenBank, né, consegue editar, eventualmente alinhar essas sequências, né, com algumas opções ali de algoritmos, fazer uma proposta, né, inicial de filogenia e eventualmente até datar, né? Então aqui a ideia é que você também, eventualmente, se você tiver novos genes ou novas espécies, né, você consegue atualizar relativamente fácil essa árvore, né? Então essa ideia do File Generator, enfim, é uma ideia de facilitar para ecólogos e biólogos evolutivos, né, lidarem com filogenia. Existem outras propostas similares, mais ou menos similares, entre a do Pumper, né? E esse eu cheguei até a usar, mas é extremamente complicado para instalar e usar. E apesar de ter sido publicado em 2014, ele não é atualizado muito frequentemente, tá? Algo similar que é o Flood, né? Que é uma coisa também não tão antiga, mas também com os mesmos problemas, né? do Pumper, não é atualizado, é difícil de instalar, é difícil de lidar. E para resolver, né, isso, foi criado o Super Smart, né, que é uma proposta lá do grupo do Alexandre Antonelli, né, de Gotemburgo, onde eu fiz um pós-doc. E eles têm mais ou menos a mesma ideia lá do File Generator, enfim, é uma plataforma única que você consegue, né, a partir de uma lista de espécies ou do seu próprio, uma matriz, né, imagina, de genes, você consegue inferir uma árvore e também datar essa árvore e algumas outras coisas a mais, né? Então a ideia é que você, né, tenha uma plataforma que eventualmente possa ser fácil de atualizar, inclusive essa árvore, né, à medida que você obtém novas sequências ou você está interessado em incluir novas espécies, né? Então isso já essas últimas plataformas, né, são diferentes já do Pastis, né? Essas aqui elas não estão interessadas em imputação filogenética, né, em incluir espécies na sua árvore que não foram amostradas para genes, né, para sequências. Aqui não, aqui você necessariamente tem que ter, né, a espécie tem que ter pelo menos uma sequência lá no GenBank. Então os objetivos são um pouquinho diferentes, né? Então assim, lá no Pastis você eventualmente pode ter só o nome da espécie e aí você vai obter uma distribuição posterior de topologias. E aqui não, aqui a ideia é de você facilitar a vida do usuário, ao invés de pegar o GenBank, baixar e depois entrar com isso num programa, né, depois pegar o resultado desse programa e entrar no outro programa. Aqui não, aqui você tem no File Generator, o Pumper, o Flood e o Super Smart, é de ter uma única plataforma que você faz isso. E aí o próprio programa vai puxando esses outros programas secundários. Tá, mas aí tudo bem, Diogo, mas cara, eu olhei lá no GenBank e eu não, cara, para esse conjunto de espécies aqui que eu estou interessado, simplesmente não existe nenhum, né, ou às vezes muito pouco de genes disponíveis, né, de sequências. Então como é que eu faço, né? Eu quero ainda assim trabalhar ter uma abordagem comparativa, mas eu não consigo usar nenhuma dessas propostas suas. Então aqui eu deixo uma última opção mesmo, né, que é você fazer uma topologia na mão. Então a gente consegue fazer isso de maneira fácil no Mesquite, né? Então você consegue simplesmente, basicamente puxar e arrastar, né, e fazer a sua árvore, desenhar mesmo. E aí você eventualmente pode, dessa forma, né, você vai lá no Taxi Trees, New Tree Window. Aí, claro, a ideia é que você tenha uma lista de espécies já entrada, né? E aí a partir dessa lista de espécies, e se você for aqui no Taxi Trees, New Tree Window, with to edit by hand. Então aí você consegue, ele gera uma árvore aleatória, né, com essa lista de espécies, e você vai lá e puxa e arrasta
para obter uma topologia. E aí, eventualmente, você consegue datar essa filogenia usando o BLAD, que é um algoritmo dentro do Philo, enfim, o Philomatic o Philomatic e o BLAD, eles fazem parte de um Philocon, né? Tem o Philocon, que é um programa geral, e aí dentro do Philocon você consegue ter o Philomatic e o BLAD, né? O BLAD é Branch Length Adjuster, né? Então a ideia do BLAD é que você entre com a sua topologia, sem comprimento de ramo, e uma lista de nós, né? Nomes de nós, com as datações. E aí a vantagem é que o BLAD ele não exige que você tenha datações para todos os nós, né? E aí a partir disso ele vai aplicar um algoritmo de smoothing ali e vai te gerar, né? Basicamente ele vai colocar os nós sem idade conhecida na média entre dois com idades conhecidas, tá? Esse é o método, é bastante simples. E ele vai te gerar uma topologia datada. Então, mas da onde vai vir essas idades dos nós? Então, aqui entra o time tree, que eu falei antes, né? Isso eventualmente você poderia obter as idades de pares de espécies, né? A idade de divergência de pares de espécies a partir lá do time tree. Então, aqui no YouTube, também no meu canal, você consegue, na verdade, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? Chama Como Datar uma Filogenia usando o Philocon 4.2, então ele vai ao passo a passo, né? E aí a gente volta daqui a pouco, tá? Para falar sobre base de dados e aí terminar a aula.